Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos aprender como cultivar arábicos para que ela fique com o formato certo, desde uma idade pequena até uma idade avançada aí na sua coleção. Então, roda a vinheta aí e aproveita para se inscrever no nosso canal. Galera, se tratando de cultivo de arábicos, nós temos que dar uma atenção muito especial ao substrato. O substrato das arábicos requer ainda mais drenagem e requer um pouco mais de elementos minerais, como a gente aprendeu aí no nosso último vídeo falando sobre substrato. Se você ainda não assistiu, recomendo dar uma revisada aqui, clica aqui no link e aproveita, revisa esse conteúdo e volta para cá sabendo que ela vai precisar de mais minerais no seu substrato, ou seja, areia grossa, perlita expandida, temos cascalho, brita, entre outros materiais que mimetizam, simulam o ambiente nativo dela, o habitat natural das arábicos. A arábico é uma espécie de rosa do deserto caracterizada por troncos bem grossos e também por ramificações de padrão simétrico, ao passo que quando eu vejo uma mudinha de arábico com 4 meses de idade, eu já consigo identificar que ela é uma arábico só pela largura que tem aqui no tronco e pelas ramificações supersimétricas que ela naturalmente formou. Ao passo que o mobeso normalmente nasceria com uma ramificação única, que é outra espécie, uma socotrano, também nasce com uma ramificação única. Então, olha a diferença cavalar aqui do formato com 4 meses de idade já. E isso também vai ficar mais aparente ainda na vida adulta dela. E aqui é um exemplo de um arábico adulto para vocês terem noção de como tem ramificações totalmente simétricas e sem necessidade de podas. Então, pessoal, tem uma coisinha que eu quero falar para vocês sobre o cultivo de arábico. Elas são altamente eficientes no uso do nitrogênio. A rosa do deserto já por si só utiliza com muita eficiência o nitrogênio, haja vista que no habitat natural dela os solos são muito pobres em nutrientes, então ela adquiriu formas muito eficazes de absorver esse nitrogênio. Se a gente dá uma fertilização um pouquinho mais rica de nitrogênio para arábico, a primeira coisa que acontece é isso, ó, formam umas folhonas gigantes. Essas folhonas gigantes também fazem com que os galhos cresçam num ritmo bem acelerado e fiquem finos e galhudos, podendo até chegar a deformar o formato da sua arábico, como essa que eu peguei aqui, ó. Isso é um adênio arábico, mas está irreconhecível pelo formato. Você consegue notar mais que a adênio arábico, porque eu germinei ela de uma semente de cruzamento de arábico, pelas folhas que estão bem características, bem aveludadas, brilhosas, e também pelas bases mais grossas aqui e as linhas de crescimento. Mas se fosse pelo formato de ramificações simétricas, jamais eu conseguiria identificar essa aqui. Já essa aqui foi tratada com menos nitrogênio e mais sol, não buscou o sol, né? E ela acabou tendo um formato, um crescimento muito mais compacto e muito mais belo para o cultivo de arábicos. Então, hoje, o X da questão aqui que nós queremos aprender é que as arábicos mais lindas são aquelas que têm as copas mais curtas, mais ramificadas e mais simétricas. Sendo assim, nós vamos sempre buscar essas características e quando elas não se apresentarem naturalmente, nós podemos intervir através de algumas técnicas que eu vou explicar aqui hoje para vocês também. Uma dessas técnicas que eu gosto bastante de utilizar é a poda de folhas. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma que eu já fiz para mostrar para vocês como é que fica o resultado final e vou fazer de outra aqui explicando por que eu estou cortando cada folha dessa para vocês. Uma explicação bem básica aqui da poda de folhas é que ela funciona assim como a poda. A gente reduz, né, a produção de fotossíntese na gema apical e, consequentemente, a produção de auxina, um hormônio vegetal que vai inibir as ramificações laterais dos vegetais. Sendo assim, se eu reduzo a quantidade de fotossíntese, de energia captada aqui no broto, ele vai produzir também menos auxinas. Se ele produz menos auxinas, ele estimula mais ramificações. E também, se ele não tem tanta energia aqui, tanta fotossíntese para alavancar o crescimento dele, a tendência é que ele fique mais compactado e a raiz continua absorvendo os nutrientes da mesma forma, ela não foi afetada em nada. Então a planta tende a dar uma engrossada, uma crescida e ficar com os galhos mais curtos, exatamente como essa aqui e totalmente diferente dessa aqui. Então, pessoal, poda de folhas faria com que essa planta tivesse esse formato se fosse aplicado na época correta.
Claro que essa aqui teve um excesso de nitrogênio e muito sombreamento, fazendo com que ela ficasse nesse formato totalmente inadequado para o cultivo de arábica. Então agora a gente vai pegar uma planta aqui que ainda está meio que pura, ainda está no formato lindo e eu quero que ela permaneça linda. Se eu pegar uma planta que já ficou galhuda, tipo essa, já ficou galhuda aqui para mim, hein? Tem que ser crítico. Essa aqui já ficou galhuda. Se eu pegar e podar as folhas dela, vai dar uma melhorada, vai evitar que ela fique mais galhuda ainda, porém eu já perdi o time aqui. Então jamais ela vai ficar tão linda quanto uma dessa aqui. Ou então jamais vai ficar tão linda como uma dessa aqui está por enquanto. Agora, se eu deixar essa planta na sombra, se eu colocar nitrogênio nela, ou se eu perceber que um ramo desse está crescendo muito mais e eu não for lá intervir com a poda de folhas, com certeza ela vai ficar feia. Então, às vezes, você compra uma mudinha, compra uma arábica linda, com o tempo aí, você não dá o cultivo adequado, ela acaba se tornando uma planta galhuda, feia, sem aquela beleza quando você comprou. E esse é o X da questão, é você fazer de tudo para manter a copa dela curtinha e compacta. E agora nós vamos a uma técnica muito utilizada pelos tailandeses para manter as arábicas na forma que eles querem, e a gente agora vai fazer aqui também. Para isso, uma tesourinha, álcool 70%, e a gente vai fazer a poda das folhas. Porque em arábica, pessoal, não é legal a gente fazer uma poda. Porque eu poderia muito bem podar ela aqui, e ela iria crescer, ramificar, mas ia ficar aquela cicatriz feia. E também, nunca ia saber quando tinha uma genética primorosa, que mesmo sem podas, mantinha a copa curta e ramificações exuberantes, como é o caso dessa TMK vs MKMK, ou como é o caso da Arabica Hulk, né, também, que é lindíssima. Então a gente esteriliza com álcool 70% e faz a poda completa das folhas, ó. Muito importante tirar a folhinha aqui da gema apical, tira todas. Aí, pessoal, tô tirando todas as folhas aqui, inclusive as menores que estão nascendo agora, porque senão elas assumem a dominância e geram fotossíntese e fazem fotossíntese o suficiente para que não reduza a quantidade de produção de auxinas, aquele hormônio vegetal. Se tiver auxina, a planta vai botar só um galho único. Isso aqui é o exemplo da auxina atuando na planta. Essa planta tem uma carga de auxina muito maior do que uma arábica. Ela inibe muito mais as ramificações laterais. Se eu podar ela, reduz a auxina, ela vai tender a ramificar, mas a gente não vai fazer esse crime com o nosso Adenissocutrano original aqui. Então vamos lá também na arábica, com cuidado para não machucar os galhos, tá? Porque isso é uma obra de arte, uma arábica dessa, uma original Mr. Ram. Então a gente vem aqui podando só as folhinhas para não causar nenhuma cicatriz nela, fazer com que ela fique com a copa compacta e estimular a ramificação também, já que a auxina será produzida em menores quantidades após a poda de folhas. E aí, pessoal, o resultado também que vocês vão ver é a exposição da estrutura do caudex da arábica, que na minha opinião, ela fica mais linda sem folhas do que com folhas, porque as folhas escondem a verdadeira beleza delas, que é a estrutura e ramificação dos galhos. Se os galhos são compactos, se são alongados, realmente as folhas atrapalham bastante. E vocês vão ver isso aí, a beleza que é quando fizer a poda de folha nas arábicas de vocês. Agora não percam tempo, façam logo, porque depois que o galho cresce muito, não tem muito mais o que fazer, só tem como impedir que cresça mais. Se você quiser uma indicação de uma genética que dificilmente você vai ter que fazer até a poda das folhas, porque ela já é tão compactada, com certeza eu escolheria a Arabica Hulk, também uma das criações aí campeãs de torneio tailandês, que é torneio referência mundial aí no cultivo de rosa do deserto, é de lá onde surgem as tendências, como as medusas, DHAs, essas arábicas de cruzamentos especiais, as flores mais lindas, tudo começou por lá. Ainda sobrou uma folhinha aqui. Olha aí, pessoal, que coisa mais lindinha, né? Essa TMK com MKMK. Já estava querendo começar a alongar aqui, né? Não sei se vocês estão percebendo, ó, já está querendo começar a ficar galhudo, então a gente interviu aqui na hora certa, enquanto ela ainda está linda. Aqui agora ela vai dar uma travadinha, essas folhinhas vão cair naturalmente, depois vão surgir novas folhas. Você pode fazer essa técnica até 2 vezes por ano. Não deixe sempre sua arábica sem folhas, porque senão isso vai atrapalhar o desenvolvimento, né? E ela vai ficar suscetível a pragas e doenças, vai ficar com a imunidade baixa. Agora que vocês já aprenderam o X da questão no cultivo de arábica, que é manter o formato compacto, tentem aplicar essas técnicas aí nas arábicas pequenas de vocês e tentem salvar as galhudas de ficarem mais galhudas ainda. Um grande abraço a todos e até a próxima!